Eu quero então compartilhar com você Recomeço, Gênesis 8, 15 e 16. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Então disse Deus a Noé. Hoje a palavra tem por título Recomeço. Você pode orar comigo mais uma vez? Deus, como é bom estar aqui. Como é bom saber que o Eu Sou age a nosso favor, que o Eu Sou nos guarda, que o Eu Sou nos protege, que o Eu Sou nos dá vida, que o Eu Sou nos salva, que o Eu Sou nos renova, que o Eu Sou nos oferece mais uma vez a oportunidade do recomeço. A Ti a gratidão do nosso coração. E Deus, por misericórdia, continue falando conosco. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. A gente está chegando ao final dessa série de mensagens sobre família. Falamos sobre pecado, santificação, salvação. E agora terminando sobre família. E eu não me recordo de ter pregado alguma vez nesses 25 anos sobre a família de Noé. Realmente eu não me lembro. E uma palavra será bem curta. Eu fiz apenas um resumo aqui. Por isso eu quero contar muito com a sua atenção e tenho certeza que algumas coisas vão mexer muito com o seu coração, com a sua vida. Esse era um momento de muita alegria para Moisés, para Noé e para a família dele. Porém, ao mesmo tempo, era um momento de muita angústia, muita ansiedade, muita expectativa. Eles entram numa arca, chuva para todo lado, barco sacudido para todo lado, porque às vezes, eu tenho insistido muito com isso, a gente olha para algumas narrativas na Bíblia e a gente tem a tendência de fantasiar um pouquinho o que a Bíblia diz. Então não dá para imaginar um barco, um monte de animais, com aquele tamanho todo, com ondas batendo para todo lado, imaginar que a turma estava lá dentro, adorando e batendo palmas. Eu não consigo imaginar esse ambiente naquela arca, no barco. Muito trabalho e muito medo. Você vai se lembrar que quando o barco começa a receber água e ele começa a se movimentar, do lado de fora tinha gente desesperada, gente morrendo, familiares de quem estava dentro, tudo isso ao mesmo tempo. E eles com uma incerteza enorme no coração. O que vai acontecer depois disso tudo? E aí eles estão na arca, e o vento sopra, as águas baixam, eles pousam ou repousam no Monte Ararat, ali a região da Turquia e da Armênia, não se tem muita certeza do local, sabe-se que é naquela região. Solta-se um corvo, depois uma pomba, essa pomba não volta, e aí Noé entende que está chegando o fim de toda aquela odisseia, daquela grande aventura. E aí o Senhor se apresenta a Noé e diz: saia da arca. A gente imagina, ufa, agora acabou o sofrimento. Eu não consigo imaginar isso. Porque o ser humano, via de regra, tem muita dificuldade em lidar com o novo. Você vai encontrar pessoas que estão enfermas, às vezes, há tantos anos, que a simples possibilidade de se perceberem curadas as aflige, porque elas acostumaram a lidar, a viver com a enfermidade. Agora, quando se está na antessala da cura, pode ser que a vida tome um outro rumo. Isso é muito comum acontecer com o ser humano. A gente vai acostumando com aquilo que nos fere, que nos machuca, que imaginar que isso possa ter fim é um problema. Aí Deus chega e diz: saia da arca. Mas é dada uma ordem, curiosamente há uma ordem aí: saia da arca, você, Noé, sua mulher, os seus filhos
e as mulheres dos seus filhos. Você sabe, eu sempre, já há tantos anos, quem me ouve há tanto tempo, sabe que eu sempre gosto de pressionar um pouco mais os homens. Então, todos na arca, no mesmo ambiente, do lado de fora, ninguém sabia o que os esperava. Como estaria a terra? E Deus diz: Noé, saia primeiro. Queridos, isso é ensino para a vida. Em uma casa, em uma família, em um relacionamento, não como o dono, não como o cacique, não como aquele que não ouve ninguém, não como alguém indelicado, grosseiro, mal educado. Não é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que o homem é o sacerdote da casa e é o líder da casa, a Bíblia está dizendo que ele é aquele que está à frente. Ser o homem da casa é ter responsabilidade com também a segurança da sua família. E é estranho que a gente ouve algumas conversas, eu tenho certeza que isso não tem nada a ver com Ecoporanga, isso nunca aconteceu nessa cidade. Há um problema na casa de madrugada, e o marido acorda a mulher e fala: bem, tem algo lá fora, e a mulher sai de casa para ver o que tem lá fora, ele não vai. Isso não acontece aqui, mas é estranho. É papel do homem fazer isso. É papel do homem, quando vai no supermercado, sair com a sacola de compras. Isso ainda tem o seu lugar e tem o seu espaço. E Deus diz: não é você primeiro, depois sua mulher, depois seus filhos, e depois as mulheres deles. E aqui eu preciso destacar 4 figuras, que nesses 25 anos eu nunca tive a minha atenção voltada para essas figuras. Que figuras são estas? Primeiro, as noras de Noé. Essas 4 figuras são anônimas. Por exemplo, as 3 noras. Qual o nome delas? Você sabe? A gente sabe o nome dos maridos. Agora, olhe as atitudes dessas meninas, dessas moças, dessas mulheres. Os maridos falam: vou na casa do pai, vou tomar um café com o pai, com a mãe, vou tomar café. Quando ele volta: meu pai deu um recado para a gente, o quê? Vai chover, ele vai fazer um barco, e a gente vai entrar no barco, e seremos todos salvos. Você imagina isso? Primeiro, Noé era agricultor, não era carpinteiro, nem consultor de barco. Era um problema. Segundo, Noé falou: olha, vai chover. Não sei se você sabe, até o dilúvio não chovia na terra. A água, segundo a Bíblia, brotava de um vapor que subia do chão, mas de cima não vinha nada. Olha, o pai mandou falar que vai vir água de cima. Está vendo aquele monte mais alto? A água vai passar por ali. Ele vai fazer um barco. E a gente vai entrar no barco. E tem mais: quem não entrar morre. Essas 3, se tinham pai, mãe, irmãos e parente, e eles não foram, elas foram. Isso aqui nos lembra algo para a família de extrema importância. Quando você se casa, querido, ou você que está aqui, que está pensando em se casar, a sua primeira família é o seu marido e a sua esposa. Não é mais papai, não é mais mamãe, eles ficam atrás. Há muito casamento hoje vivendo problemas, porque o pai e a mãe estão dentro da casa o tempo todo, atrapalhando. Pai e mãe entram quando são consultados, quando são convidados, ou quando veem que a casa está desandando. Do contrário, deixa os dois se acertarem. E elas, a gente não sabe o nome, mas a gente sabe que, olha, pai e mãe mandou entrar, a gente não vai, mas eu vou. Por que você vai? Meu marido entrou, eu vou junto. Não quero lançar um peso sobre as mulheres de forma alguma, mas guarde algo. Se existe um ser humano capaz de transformar um homem e de levá-lo a alturas cada vez maiores, esse ser não é a mãe, é a esposa. Porque com a sua esposa ou com o seu marido, o casal vive uma dimensão de intimidade que nunca será possível com o pai e com a mãe. Você nunca será uma só carne com o seu pai e nem com a sua mãe. O homem se torna uma só carne com a sua esposa e a esposa uma só carne com o seu marido. Quem são essas mulheres? Eu não sei, mas uma coisa eu sei: onde você vai, meu bem, eu vou entrar na arca, eu vou junto.
Você imagina esses homens conversando, final da tarde, futebol, está todo mundo lá, e aí? Nós vamos para o barco. Zombaria, você vai com ele, eu vou, por quê? Porque ele é meu marido. Anônimas, mas sábias. E aí entra a quarta personagem, a esposa de Noé. Qual o nome dessa mulher, gente? Completamente anônima. Mas nela se cumpre o que nós estamos assistindo hoje. Há muita gente que é anônima na terra, mas é conhecida nos céus. E o caráter dessa mulher é visto nos filhos que ela criou. Mãe, o que o pai está fazendo? Um barco. E aí? Vamos entrar todo mundo. Os filhos foram. Lembre-se que naquele contexto, quem educava os filhos, quem ficava com os filhos, manhã, tarde e às vezes noite, era a mãe, porque o pai estava na roça trabalhando, no campo trabalhando. Quem ensinava princípios, quem ensinava valores, quem ensinava a fé, quem ensinava a obediência, quem ensinava o temor, era a mãe. Quem preparava os filhos para a vida era a mãe. Quem preparava o filho para ser homem era a mãe. O pai dava o exemplo, a mãe dava o ensino. O pai dava a ordem, a mãe dava o equilíbrio. Quando o pai diz, olha, nós vamos para lá, nós vamos. E aqui, mulheres, entenda o que vou dizer. Se você entende que Deus te deu visão e capacidade e orientação para lutar lá fora e conquistar, o faça. Mas não faça porque estão dizendo que isso é o normal. A honra e a glória de uma mulher, segundo a Bíblia, é criar os seus filhos no temor de Deus e um dia apresentá-los a Deus. Se você tiver essa oportunidade, ensine seus filhos o caminho que devem andar. Não há formação no mundo, não há prêmio no mundo que pague uma mulher um dia entregar os seus filhos a Deus como filhos que temem a Deus e que honram seus pais. Olha, o pai falou que é para entrar todo mundo, nós vamos. Que mulher é essa, gente? Que atitude é essa? Noé sai da arca, ela sai atrás. Ele entrou na arca, ela entrou atrás. Ele deu uma palavra, ela estava com ele. Agora, por que uma mulher como essa ouve Noé? Porque ela sabia que o marido dela ouvia a Deus. E é nesse contexto que a submissão no lar se encaixa. Mulheres sejam submissas a homens que são submissos a Deus. Que amem você como Cristo amou a igreja. É esse o padrão bíblico. Não sabemos os nomes, mas sabemos a história. Porque a proposta de Noé era loucura, vai chover. E choveu. Algo me chama a atenção nessa família em segundo lugar. Quando eles saem da arca, depois de um longo tempo, quando acabou a pandemia, quando Noé e a família não tinha mais que usar máscara, porque certamente naquela arca eles usaram máscara. Imagina aquele monte de animal ali dentro, o negócio ficou triste. Todo mundo de álcool gel, de máscara na arca. Eles estão lá dentro da arca imaginando, quando acabar a pandemia de vez, o que você pensa em fazer? Pastor, eu quero sair e vou comer aquele lanche, vou fazer um churrasco, uma festa. Eu vou aproveitar. Quando Noé sai do tempo da reclusão, da pandemia, do afastamento social, quando ele sai da arca, o que ele faz? Levanta um altar. E a prioridade dele, no dia que Deus nos tirar daqui, eu vou adorar o Senhor. No dia em que eu sair desse lugar, eu adoro. Mais uma vez, um princípio: os filhos estão aprendendo com o pai a obedecer, e quando Deus os abençoa, eles adoram. Ele só saiu para buscar o sustento da sua família, para trabalhar, porque agora era uma terra de grandes oportunidades, até porque só tinham eles. Você imagina isso? Há uma grande oportunidade. Toda a terra disponível. O que ele faz? Ele vai adorar ao Senhor. Há muita gente que tem diante de si grandes oportunidades financeiras,
grandes oportunidades profissionais. E ao invés de primeiro buscarem ao Senhor e o adorarem, eles vão atrás do novo Eldorado e por isso se frustram. Não importa o tamanho da sua oportunidade, importa se o seu Deus está nesse negócio. Noé sai da arca e diz: todo mundo adorar a Deus. Ensine sua família a adorar ao Senhor. Como? Adorando. Ensine sua família a servir a Deus. Como? Servindo. É algo tão sério, tão intenso. Ele prepara uma oferta, ele prepara um sacrifício. E diz a Bíblia que o cheiro daquele sacrifício chega às narinas de Deus. É claro, é uma figura de linguagem. Deus não tem nariz, não tem olhos. É figura. O que quer dizer é que aquilo que Noé fez, o ato dele, a prioridade dele, o coração dele, alegrou o coração de Deus. Se você espera ser bem-sucedido, se você espera conduzir sua casa, preocupe-se primeiro, antes de agradar a sua esposa, antes de agradar o seu marido, antes de agradar os seus filhos, preocupe-se em agradar o coração de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O mundo foi feito com uma ordem, com uma lógica. Tudo de Deus tem lógica, tudo de Deus tem ordem, tudo há um padrão, há uma escala, há um lugar para cada coisa, e nós não devemos atropelar. Ele sai, ele adora, levanta um altar, e Deus recebe a oferta dele, Deus recebe a adoração dele, e Deus faz uma nova aliança com ele. E o que vou dizer agora não é nada de autoajuda, nem confissão positiva e nem para oferecer o que a Bíblia não diz, de forma alguma. Mas preste atenção no que acontece. Quando Noé sai da arca com a família dele, ele se constitui em um novo Adão. Capítulo 9, o verso 18 de Gênesis. Gênesis 9, 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Filhos de pais que obedecem, filhos de pais que temem, filhos de pais que priorizam a adoração, a obediência, o temor a Deus, são os filhos que vão povoar, conquistar, dominar e dirigir a terra. Não se preocupe em fazer do seu filho e da sua filha um profissional bem-sucedido, um homem com futuro. Preocupe-se em fazer do seu filho e da sua filha alguém que ame a Deus, que honre a Deus, que adore a Deus, que priorize a Deus, porque esses são os que vencerão o mundo, que vencerão no mundo e que vencerão a partir do mundo também. Há muitas famílias hoje vivendo o caos e a derrota, porque nós pais estamos preparando os filhos para serem doutores, para serem bem-sucedidos, quando a ordem é: criem filhos para mim, diz o Senhor, para a minha glória. A obediência do pai, o temor do pai, o coração da mãe, a atitude da mãe, fez dos seus filhos canais de bênção para toda a terra. Aí você pode pensar: mas meu pai e minha mãe não têm tanto compromisso. Então comece a partir de você uma nova família desde agora. Seja você um marco, um memorial do antes e o depois da sua família. Constitua uma família que abençoe a terra. Os filhos de Noé iriam abençoar e povoar a terra. Isso, é claro, precisa obrigatoriamente me levar a uma pergunta como um pai: que tipo de filhos estamos deixando e criando? Porque é algo que nós pais temos que ter muito claro no coração. Porque um dia, quando comparecermos, iremos todos comparecer diante de Deus. Deus não vai perguntar se você tornou o seu filho um doutor, faculdade, mestrado, doutorado. Não é isso. É o que você fez com a alma e com o espírito do seu filho. Nós vamos prestar contas do ensino que nós demos, não do conforto, não da casa, não do carro, não. Não inverta prioridades. Ouça e observe como a Bíblia funciona.
E aí, queridos, já caminhando para o encerramento. Noé era agricultor. Deus o chama e faz dele um carpinteiro. E é interessante o profissional que ele se transformou. Não se sabe quanto tempo exatamente Noé gastou para construir a arca. Fala-se de 50 a 100 anos. Então vamos ficar com o menor espaço de tempo, 50 anos. Esse homem cumpriu um chamado, uma ordem de Deus por pelo menos 50 anos. E de que maneira ele cumpriu esse chamado? Capítulo 6, o verso 22. Isso aqui é para você que é profissional, que trabalha para alguém, que tem um patrão, que tem um chefe. Ouça o que a Bíblia diz. Gênesis 6, 22. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. 50 anos, fiel a uma palavra, 50 anos debaixo de zombaria. Você precisa ter isso muito claro na sua mente, no seu coração. O que você está fazendo, Noé? Um barco. Mas até onde você era homem de enxada, de pá. Agora você está mexendo com barco. Por quê? Porque Deus mandou. E por quê? Porque vai descer água, vai de cima para baixo. Se fosse hoje, o que você acha que nas redes sociais estariam falando de Noé? Hashtag Noé, né? O doido de Deus, foi coisa parecida. 50 anos debaixo de uma ordem, e foi a primeira vez que alguém falou disso na terra. E ele permaneceu fiel ao Senhor. E aí aqui então nós temos um perigo. Porque o zelo que ele teve como carpinteiro, ele não teve como agricultor. É o perigo de agirmos na nossa zona de conforto. Dizem os especialistas que grande parte dos acidentes de trânsito na estrada acontecem quando estamos chegando no nosso destino. Não sei se é assim com você. A gente pode vir de qualquer lugar. Chegou em São Francisco, estamos em casa. É um pulinho. E quantos acidentes acontecem nesse trajeto? Porque a gente baixa a guarda. Quantos, aqui não, desculpa, aqui ninguém faz isso. Mas quantos de outras cidades chegam ali, tira o cinto? Quantos chegam ali e colocam o filho no banco da frente? Sei que ninguém aqui comete um pecado, uma loucura dessa, de colocar a criança no banco da frente. Tomara que eu não veja isso acontecer. Porque não se faz isso. Criança no banco de trás. Aí ele entra na zona de conforto. O zelo que ele teve para fazer a arca, ele não teve para cuidar do seu trabalho como agricultor. Por quê? Porque ele sabia o que ele fazia. Sempre que nós entramos na zona de conforto, nos tornamos um problema e um perigo para nós e para nossa casa. Eu sei o que eu estou fazendo. Já ouviram isso, mulheres? Maridão no carro. Desde que eu sei o que eu estou fazendo. Desde que eu não preciso de mapa, não. Eu sei onde eu vou chegar. Eu nunca acerto o mapa. O pessoal lá em casa gosta disso. Pai, usa o mapa. Já sei que vai dar problema, porque eu não acerto. É um negócio impressionante. Cuidado, querido. A gente fica tão seguro, tão confiante no que está fazendo, que a gente faz bobagem. Noé, pelo menos 5 décadas, fiel ao Senhor. Constrói uma arca. Deus o salva, salva a família, ele sai, adora a Deus, faz sacrifício, Deus faz aliança, Deus faz promessa, os filhos serão abençoados. O que ele faz? Vai trabalhar na terra. Trabalhando na terra, ele foi plantar. Capítulo 20, capítulo 9, versículo 20 e o versículo 21. Deus diz a profissão dele. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha,
bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. 50 anos ali cumprindo cada ordem de Deus, porque ele não sabia fazer barco. Então todo o tempo, Deus, e agora? Deus, e agora? Deus, e agora? Agora ele sai da arca, ele está em comunhão com Deus, a casa abençoada, a casa guardada, a direção foi dada, e ele vai fazer o que ele sabia fazer de melhor, mexer com a terra. Ele vai e planta uma vinha, planta uva, e ele termina de plantar, passa-se um tempo, produz uma fruta, ele pega a fruta, o que ele faz? Vinho, bebida fermentada. E alguém disse assim, não, aqui não foi bebida fermentada não. É o primeiro caso, alguém fica bêbado tomando Del Valle, né? Porque não tem condição, ele ficou bêbado. Então ele fez vinho, que ele fermentou, que tinha álcool. Ele faz um vinho, ele toma vinho, fica alegre, fica ruim. Vai para dentro da barraca, vai para dentro da tenda dele. O filho dele, Cã, fica sabendo ver o pai dele nu. Achou aquilo engraçado. Papai está dando show. Papai, vamos chamar os irmãos para ver papai bêbado, papai de fogo. Quando os irmãos vão contar, um irmão conta para os outros, disseram, não, vamos lá ver o pai. Só que eles entraram de costas, cobriram o pai, porque não se podia ver, especialmente naquele contexto, a nudez de um pai, e nem a nudez de uma mãe. Queridos, por favor, entenda o que eu vou te dizer agora. Você não precisa concordar comigo, mas entenda apenas como uma orientação, se é que eu posso te dar. Pai e mãe, chega um tempo que seu filho e sua filha não tem que te ver nu mais não. Você não precisa despertar sexualidade no seu filho. Isso não é modernidade não, à luz da Bíblia, isso é tolice. Os pais e filhos podem caminhar juntos, mas certas liberdades dizem respeito ao pai e à mãe e a mais ninguém. Muito cuidado com isso, pai e mãe. Muito cuidado com isso. Estamos num processo de completa erotização de crianças. Nós vimos o que houve em Acoporanga há poucos dias. Muito cuidado. Você tem meninas pequenas, vistas como crianças. Você tem menino é para ser menino. Pai e mãe, exija que seu filho olhe para você e te respeite como um pai e como uma mãe. Ele zombou, ele riu. E olha o resultado. Capítulo 9. Verso 23. Então Sem e Jafé pegaram a capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, e andando de costas e com o rosto desviado, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Queridos, por favor, olhe para mim. Cuidado, pai, para que o seu descuido, o seu deslize não atinja e não fira as pessoas que você mais ama nessa terra. A falta de zelo, o descuido de Noé, de encher a cara, de ficar bêbado, fez com que o filho zombasse, o mais novo. Quando Noé acorda, e alguém diz, você sabe o que aconteceu? E me permita que uma ilustração que eu ouvi há anos atrás, estou contando como eu ouvi, não sou testemunha, apenas ouvi. Um colega pastor compartilhou de uma família que o pai tinha sérios problemas com álcool, sérios problemas. Chegava em casa um negócio pavoroso, cheirando mal, às vezes com vômito, aquele quadro terrível.
E a esposa falava, os filhos falavam, ele não levava muito a sério, não acreditava muito naquilo não. Segundo ele, um dia essa mulher, o marido chegou naquele estado, terrivelmente bêbado, sujo, imundo. Ela pegou a máquina, tirou fotos, não era no telefone, esperou a foto ser revelada. Quando chegou em casa, alguns nem sabem o que eu estou falando aqui, né? Revelar foto, é assim. Demorava alguns dias para chegar na casa da gente. Quando a foto chegou, a esposa fez o que toda mulher sábia faz. Falou, bem, ela se vestiu como Dalila. Bem, toma um café? Você está tão bonito hoje, quero falar com você. Aí quando sentou, falou, quero te dar um negócio para você olhar. Ele disse, isso aqui é o que seus filhos veem sempre que você chega em casa. Segundo ele, a vergonha foi tão grande que ele disse, nunca mais os meus filhos me encontrarão bêbado. Se nós pais tivéssemos a ideia do quanto a gente influencia o coração de um filho e de uma filha, a gente pensaria muito bem antes de ficar plantando vinha aí fora. Noé ficou tão chateado, tão decepcionado com o filho mais moço, que do verso 25 a 27, ele amaldiçoa o filho mais novo e diz, você vai servir ao seu irmão, tanto a um quanto a outro. Você será servo deles a partir de agora. O que isso me ensina? A sua casa pode estar debaixo de bênção, os ventos soprando favoráveis. Você saiu da arca, da tempestade, do dilúvio. A barca ou a arca da sua casa se acalmou, o casamento se acalmou, você está adorando, você está vindo para a igreja, a vida começa a tomar rumo, a casa começa a viver em paz. Não descuide. Pais, por misericórdia, eu tenho 3, também sou filho. Jamais baixe a guarda diante de Deus quanto à vida dos seus filhos. Lembra de Jó? Orava pelos filhos, orava pelas filhas, orava. O que ele dizia? Eu não sei o que o meu filho está fazendo, não sei o que a minha filha está fazendo. Eles podem estar fazendo algo que vai envergonhar a Deus. Eles podem estar fazendo algo que vai decepcionar e ferir o coração de Deus. E ele orava pelos filhos, orava pelas filhas. Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Há muito pai, às vezes nós pais somos muito iludidos. O filho de todo mundo faz coisa errada, o filho de todo mundo tropeça. Ninguém sai, ninguém acorda pensando em ser ruim, ninguém sai de casa pensando em envergonhar pai, ninguém sai de casa querendo zombar o pai. O diabo precisa de uma única oportunidade para arrebentar com a nossa família. Então vigie, seja o sentinela da sua casa. Cuidado, aquilo que pode ser um prazer para você, pode ser uma desgraça para o seu filho. Noé toma o seu vinho, Noé se alegra e ele acorda tendo um filho amaldiçoado. Pais, guardem os seus filhos, se não estão mais debaixo da sua proteção, das suas asas, sempre estarão debaixo das mãos de Deus. Ore por eles. E a você que é filho, vou repetir o que eu ouvi há poucos dias, achei muito interessante a frase de um pastor. Filhos, tomem muito cuidado, abre aspas, não desonrem um pai e uma mãe que teme a Deus. Você está arrumando um grande problema para a sua vida. Eu vou repetir, filhos, não desonrem um pai e uma mãe que temem a Deus. Você pode estar arrumando um grande problema para a sua vida. Não importa o que o seu pai faz, ou o que a sua mãe faz, ou é, ou tenha sido. Se é seu pai, sua mãe, honre, respeite. Respeite até os últimos dias da sua vida ou da vida deles. Guarde-os. Estamos num tempo perigoso. Eu cresci ouvindo algo assim, que um pai cuida de 10 filhos. 10 filhos não cuidam de um pai. Isso tem data de validade. Estamos num tempo em que nós pais estamos sendo tudo menos pais. Por isso há muitos pais que não cuidam mais dos seus filhos. É um perigo.
pai e mãe que está aqui, não importa a sua idade, nem a idade dos seus filhos, exija que na sua casa eles te respeitem. Enquanto morarem debaixo do seu teto, enquanto você botar comida na mesa, tem que ser respeitado. Por quê? Para que o seu filho e sua filha sejam abençoados. Obediência gera bênção. É o que estava acontecendo. Cã não se importou. Sem e Jafé tomaram cuidado para não desonrar o seu pai. Para a gente terminar, Eclesiastes capítulo 7, o verso 8. Deus aqui nos fala. Salmos, Provérbios, depois Eclesiastes, capítulo 7, o verso 8. Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. O que isso nos ensina? Talvez Deus nos tenha mandado construir arcas e a gente não obedeceu. Talvez Deus tenha nos mandado cuidar mais da nossa casa e a gente vacilou. Talvez a gente tenha nessa caminhada plantado vinhas e nos perdido nessas vinhas. Talvez a gente tenha vacilado com os nossos pais, desonrado os pais. Agora, há um momento na vida de todos nós que a consciência precisa se instalar. E quando a consciência se instala em qualquer ser humano, só nos resta uma coisa: tomar uma decisão na vida. Não é como eu vivi até hoje, mas é como eu quero viver a partir de hoje. Não é como a minha casa foi conduzida, não é o que levou a minha casa a chegar nesse lugar, é o que eu vou fazer daqui para frente. Mas pastor, será que é possível alguém mudar de vida? Será que é possível uma família ser modificada? Será que é possível? Bem, você conhece Moisés, o grande líder. Moisés começou muito mal a história dele. É que a gente só lembra que ele foi tirado da água e libertou o povo, mas há um processo aí bem complicado. Ele começou muito mal, tinha ódio, tinha rancor contra os egípcios. Ele começa a história dele como um homem matando alguém. Ele assassinou alguém, mas ele terminou muito bem. No deserto da vida, nos desencontros da vida, no calor abrasador da vida, nas tristezas da vida, Deus ensinou Moisés a ter paciência. Deus ensinou Moisés a ser humilde. Deus ensinou Moisés a ser manso, a ponto do próprio Deus, quando fala de Moisés, Deus diz: não há ninguém mais manso do que Moisés em toda a terra. Ele começa com ódio, ele começa como um assassino e termina sendo elogiado por Deus. Ninguém é tão manso quanto ele. Não é o que a gente já fez na vida, é o que a gente quer fazer na vida daqui para frente. Começou mal, terminou bem. Paulo também foi assim, o grande apóstolo Paulo. Ele um dia, alguém sendo apedrejado, um homem que amava a Deus, ele é apedrejado, há uma injustiça acontecendo. Paulo assiste aquilo, Paulo vê tudo aquilo e não fez absolutamente nada. Covarde, porque aquilo beneficiava, aquilo ia de encontro ao que ele acreditava, não importando se alguém estava sendo morto, ele se calou. Paulo perseguia a igreja, Paulo prendia os crentes, Paulo prendia o povo que amava o Senhor, Paulo os levava para serem mortos nas arenas. Mas ele termina a vida de uma outra maneira. Aquele que perseguia, quando a morte se mostra muito clara para ele, quando ele tem plena consciência que a morte vai tomá-lo, ele termina a vida dizendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. De perseguidor a perseguido. E último, e o mais duro dos exemplos, porque Moisés teve tempo para refazer a vida dele, e ele o fez. Paulo teve tempo, foi o maior dos apóstolos. Agora esse terceiro e último não teve tempo para nada. Você conhece na Bíblia um homem por nome Dimas? Lembra da historinha dele? Onde ele estava, você se lembra? Para a gente falar dele aqui hoje à noite? Todos se lembram, né?
Um de cada vez para não virar tumulto. Ok? Ele estava ao lado de Jesus sendo crucificado. Você já me ouviu, quando alguém era crucificado, ele ficava suspenso. Colocar alguém suspenso numa cruz tinha um significado, dentre vários, eu quero chamar a atenção. Eles queriam dizer que aquele ser humano era tão indigno, tão vil, tão imprestável, que não era digno dos céus e nem da terra. Por isso ficava suspenso, alguém que ninguém queria por perto. Com toda uma vida ruim. Ladrão. Fez mal a outras pessoas, a ponto de ser condenado à morte. Mas no último instante da sua vida, tendo uma única oportunidade, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus respondeu, para o nosso espanto, e às vezes até para a nossa decepção. Jesus falou, hoje mesmo você estará comigo. Pastor, não é justo, a vida não é justa, Deus é justo. Esse moço não teve tempo para mais nada, porque logo depois ele morre. Quanto tempo a gente tem? Eu não sei. Agora, o que fazer do tempo que a gente ainda tem? Isso eu sei. Sirva a Deus. Tema a Deus. Leve sua casa aos pés do Senhor. Recomece a sua vida hoje. Recomece a sua família hoje. Recomece a sua história com Deus hoje. Não permita que a vinha, não permita que os erros como filho, ou como pai, ou como mãe, tenham a última palavra na sua vida. Que nesse dia 23, se não estou enganado, de maio de 2021, seja o dia em que você está recomeçando a sua vida. E se é o que você deseja, eu queria e quero orar com você nesse instante. Vamos falar com Deus todos nós?